pessoal, nesse episódio do Inspector, no primeiro momento ali, no cenário tá vendo uma chuva ali. E o Biker ele tá ali, depois ele fala, o departamento é como se fosse aquela... Já apareceu num dos episódios do Giban. Enfim, como se fosse, eu não vou usar o termo aqui delegacia de polícia, mas um posto de polícia ali. E no que ele tá saindo desse posto de polícia, ali tá chovendo, e uma garota, vou usar o termo garota, uma mulher ali, enfim, ela tá... Como é que eu vou usar o termo? Sendo, entre aspas, apanhada por aquela chuva. Ela tá se molhando naquela chuva. E o biker olha aquilo ali e ele diz assim, não, peraí. E sente pena dela. Ó, sentimento num robô. Aquela ideia sempre de trazer o robô como humano, o robô humanizado. Claro, isso aqui é uma ficção. Nós sempre ressaltamos isso. E aí ele diz assim, já sei o que eu vou fazer. E ele volta ali pra dentro do departamento e avisa o policial, vou pegar esse guarda-chuva e vou emprestar pra ela. E ele pega o guarda-chuva, daí abre, enfim, leva lá pra moça, usa isso aqui. E aí tá, no que ela agradece, ela toca a mão dele. E no que ela toca a mão dele é como se despertasse mais ou menos essa ideia, um sentimento. Sentimento no robô. Claro que isso nunca vai ocorrer, é uma máquina programada. Mas enfim, aqui a ideia é o robô com algumas capacidades humanas, e isso fica bem nítido no episódio. Tá. No que aconteceu, o Biker socorreu essa mulher, enfim, ele teve um despertar de algum sentimento, de alguma sensibilidade quando ela tocou nele, enfim, na sua mão. Tá. A seguir, após isso, tá ocorrendo ali num centro de pesquisa, o responsável pelo centro ali, o Dr. Takayama, tá saindo. E de repente ele é atacado ali por questão de detalhes, ali por ser chamado por um funcionário seu, ele não entra ali no carro e não é morto por uma bomba. E aí tá, aconteceu esse atentado terrorista contra o doutor, tá, mas por quê? E aí o inspector vai ver. E aí eles dizem assim, olha, o comandante Masaka, olha, essa bomba foi feita assim, assim, assado, um gás que foi descoberto aqui, digamos que uma tecnologia um pouco especial, diferenciada. E aí eles ficam, mas quem fez isso? E aí diz assim, provavelmente foi o Kirimoto, um rapaz que até ontem trabalhou até ontem ali, no dia seguinte ele estava fazendo um atentado contra o seu chefe. E qual é a suspeita que eles têm qual foi o motivo desse ataque, desse atentado contra o Dr. Takayama? É que esse rapaz, o Kirimoto, ele trabalhou ali e ele que descobriu esse gás, essa tecnologia nova. Mas esse Dr. Takayama tomou a ideia, como é que se diz? É como se fosse, não sei se é patentear, enfim, mas ele tomou a ideia e anunciou como sua, como se fosse sua descoberta, mas foi do Kirimoto. E por isso que o Kirimoto fez esse ataque. Tá. Então, suspeita de quem é, enfim. E aí tem uma hora que o Ryuma, o Hyper e o Biker vão até o apartamento desse... Eu vou usar o termo apartamento, tá? Onde mora o Kirimoto. Ele tá lá planejando mais um atentado, enfim, ele tem a foto do Takayama ali, enfim, ele tem um sentimento de vingança, pô, o projeto era dele e aí foi roubado. Tá, não justifica, que nem diz o Biker ali, isso não dá pra perdoar, não justifica que tu vai se vingar dessa forma para com o outro, mas enfim, tá. E aí eles chegam lá, eu vou usar o termo um apartamento, como se fosse assim, tem uma escadinha externa ali, é um segundo andar, tipo, eu acho que a base Changeman, o Cybercops eram assim também, o mesmo modelo de prédio, mas enfim. E quando eles entram lá, aí pegam de surpresa, Kirimoto, você está preso por isso, por aquilo, enfim, se apresentam. E aí nunca eles se apresentam, ele mostra o distintivo ali, o Kirimoto ele pula da janela, enfim, lá do segundo andar, e desce. E aí tá, o pessoal do Inspector sai pela escada externa e vai atrás dele. E aí no que ele tá fugindo, no primeiro momento ele tem uns equipamentos ali, umas bombas. Eu usaria o termo granada, mas a granada tem que tirar
como é que nem no Tropa de Elite, ele tira o pino, né? E lança a granada. Ali é essa, eu vou usar o termo muito entre aspas, granada, que na verdade ele aciona a bomba aqui, ele aperta um botão aqui e joga. Ela explode ali, enfim. E tá, e tem uma hora ali que ele não tem escapatória, e aí tem uma hora que ele pega assim, tá o Ryuma e o Reiter de um lado e o Biker do outro. E ele pega uma dessas bombas, aciona e lança contra o Biker. E aí o Biker já começa a ficar mal, enfim. E aí tem uma hora que ele vai fugir, o Ryuma dá um salto, consegue pegá-lo, enfim. Aí ele vai ser preso. Mas nisso o Biker fica, digamos assim, meio que danificado. E aí ele começa a pensar naquela garota que ele fez o favor de entregar o guarda-chuva e que despertou algum sentimento nele quando ela tocou na sua mão. Tá, enfim. Após isso, aí o Kirimoto tá preso. Lá no Spectre, na sala de recuperação, eu vou usar o termo sala de recuperação, mas é onde é feita a manutenção dos robôs, enfim. Foi feito todo... Ali o doutor tem aquele cientista responsável pela manutenção dos robôs, enfim. Ele desenvolveu o Reiter e o Bike. E aí foi feito as coisas ali, as manutenções, enfim, mas... O Biker, ele tem visões, e as visões que ele tem é sobre aquela mulher que ele ajudou na chuva. E a ideia, sempre a visão que há ali é que eles estão na chuva e eles estão caminhando pro além, enfim, tá. E aí o cientista fala assim, olha, o doutor fala pro comandante Masaki, olha, o Reiter tá com problema assim, assim, assado. E aí ele diz, olha, o circuito, uma parte da memória dele ficou danificada e ele fica tendo visões. E a imagem que ficou gravada ali é aquela garota, enfim. Aí ele diz, olha, se fosse um humano seria um problema psicológico. Mas como se trata de um robô, enfim. Um circuito do Biker foi danificado aqui e ele ficou com a imagem da garota. Aquele apaixonado, iludido que não para de pensar na garota. Tá. Daí, enfim, eles não conseguem de uma certa forma recuperar o Biker. Tá. Mas ainda assim, aí ocorre um novo atentado. Tem um novo ataque ali. E aí tá, depois desse novo ataque, o que se tem a conclusão? Ele não está agindo sozinho. Ele deve ter um cúmplice. O Maddox avisou ali, ó, um novo ataque à bomba, enfim. Daí eles dizem assim, o ataque tinha sido feito num local lá e depois o doutor é levado para o hospital. Mas aí eles concluem assim, não, mas peraí, se está acontecendo isso aí, ele tem um cúmplice. Ele já está preso, ele tem que descobrir quem é o cúmplice dele. E eles vão até o apartamento que o rapaz que foi preso morava, e o Kirimoto morava, e aí o que dá a entender ali é que eles estão falando com o locatário do apartamento, e aí perguntam, mas... E o Kirimoto, como é que ele era, e tinha visitas aqui, recebia alguém aqui, enfim. E aí tem uma hora que o dono lá diz assim, não, mas ele recebia visitas da irmã dele. E aí o Lima fica assim, mas ele tem uma irmã, nós temos que conhecê-la. E aí ele diz, tem uma pessoa muito bondosa, enfim, tá. E aí eles vão até depois de falar com esse locatário, eles vão até uma floricultura lá onde trabalhava essa irmã do Kirimoto. E aí o ex-patrão dela fala assim, é uma pessoa bondosa, enfim. E ela deixou um livro. E no que ela deixou um livro, aí o Lima pega o livro ali e começa a folhear o livro. No que ele tá folheando, mas o livro é folheado de uma maneira muito expressa, muito rápida assim. E cai uma fotografia do meio do livro, sai uma fotografia do meio do livro. E na fotografia tá acho que é o irmão dela e o doutor esse aí, o Takayama. E aí, o Lima se liga, o hospital, vamos para o hospital
hospital, Junko, e eles vão correndo para o hospital. Enfim, já estão deduzindo que a irmã do Kirimoto é a cúmplice. Mayumi Kirimoto, o nome dela. Tá. E aí eles chegam no hospital lá, e a primeira coisa, eles estão vendo se não tem uma bomba. E lá eles estão, o Ryder está revistando ali o chão, enfim, embaixo dos bancos, e o Ryuma está revistando tudo, e o Takayama pergunta assim, vocês acham que eles me atacariam até aqui, enfim, tá a filha do Takayama ali, enfim. E aí o Ryuma diz, vamos ver, enfim. E aí tem uma hora que a Junko mexe ali numa cesta, a cesta onde ficam as frutas, esse dia, cesta de presente ali, e aí tá o barulho do relógio ali tá a bomba. Quando eles olham a bomba, todos saem correndo ali. Daí o Ryuma tá ali com a Junko, o Ryuma desconecta o fio, desarma a bomba. Tá, após o Ryuma desarmar a bomba, ele vai até a janela e tira aquela... como é que é o nome daquelas cortinas que tu baixa e abre? Mas enfim, ele abre ali e olha pela janela, e quem tá a observar pela janela ali o quarto é a irmã do Kirimoto, a Mayumi Kirimoto. E aí o Ryuma diz, então é ela, enfim, é a cúmplice. E ele diz assim, no que ela vê o Ryuma, ela toma a direção e foge. E aí o Ryuma diz assim, quem tá ali dentro a Junko, o Ryder e o Ryuma. O Biker não subiu porque o Ryuma disse assim, você espere aqui, enfim. O Biker não tá bem 100%, lembra? Ele tem aquelas visões, é a garota, enfim. E aí tá. Quando a garota começa a tomar direção, toma fuga ali, direção de fuga, o Ryuma conecta o Biker e diz assim, Biker, Yumi Kirimoto está indo na sua direção, ele está de vestido azul, enfim. E o Biker já estava pronto para prender, enfim. Isso ele já estava indignado já quando aconteceu o atentado à bomba. E aí quando ele se depara de frente com ela, ele pensa assim, você é Mayumi Kirimoto, enfim. E ela também fica surpresa, ela lembra do robô, enfim. E aí ele lembra dela, é aquela garota que ele ajudou quando ele estava na chuva, que ele deu o guarda-chuva a ela. E aí aquela ideia do robô com sentimento. Claro que na vida real isso é impossível, ele é só programado. Mas aí, sentimentalmente, digamos assim, o Biker, como robô, demonstrou uma fragilidade. E nisso, aqui fica claro no episódio, ele falha no seu papel como detetive e deixa a Mayumi escapar. Enfim, ele se prostra ali no chão, ali, como se fosse de joelhos ali, eu não posso prender, e nisso ela escapa. Enfim. Aí depois lá no Inspector, lá, o comandante Masaki fica meio assim, mas o Biker deixou o criminoso escapar, enfim. Um detetive não pode agir assim, isso não pode acontecer, enfim, tá. E aí ali depois ocorre uma notícia que é um novo atentado. Teve um ataque com o doutor, mas enfim, nesse caso, dessa vez, raptaram, sequestraram a filha do Dr. Takayama. E aí ela tá lá num depósito, não num depósito, é na indústria lá onde foi feito o gás, enfim. E aí a filha do Takayama tá como refém da Mayumi Kirimoto. E aí o comandante Masaki aciona, ação, enfim. E aí o pai quer cair e diz assim, não, mas você não está pronto, enfim. Devido àquela fragilidade que ele demonstrou quando era para ele prender a Mayumi Kirimoto, ele não prendeu. Mas aí ele diz, eu não vou falhar, chefe, eu não vou falhar, enfim. Tá. E aí chega lá, tá a polícia convencional com seus escudos, e aí é como se fosse aqui, entre aspas, para nós aqui, antigamente, a polícia de choque, que vinha com aquele escudo e o cacetete aqui. Aí lá eles estão com os escudos, e a Mayumi tá com a garota ali de refém, e tem uma hora que o comandante Masaki pega
o microfone fala assim, ó, o megafone, ó, Mayumi, aí há gases perigosos, material explosivo, não entre aí, enfim. E a garota pega, a Mayumi pega aquelas suas bombas que ela aciona e joga contra a polícia convencional. Tá, no que ela, aí, nisso, tá chegando ali, o Inspector já tá ali, e aí tem uma hora que ela não para. Joga as bombas contra a polícia e aí, em ação, o comandante Masaki ordena. E o biker aí, ele diz assim, não, você espera. E nisso, tá o Ryuma se transformando no Fire, o Reiter ali, enfim. E aí tá, o Ryuma já saiu com o seu carro, ele tá com um squad. E nisso que a Mayumi jogou a bomba na polícia, tem uma hora que ela entra com a garota lá pra dentro da fábrica. E nisso o Ryuma, o Fire tá vindo com um squad, e aí ela joga as bombas contra um squad. E aí aparece todo aquele cenário, um squad vindo, as explosões ao lado para mostrar que ele é o super carro. O super carro, também diga-se de passagem, da Mazda, daquela época. Enfim, e aí tá, o squad passa pelas explosões, tem uma hora que o biker chega por um lado e ela joga a bomba no biker também, no Reiter. E aí tá, ela tá com a garota ali, ela quer se vingar do pai, enfim, usando a garota pra isso. E aí, determinada feita, assim, aí o biker de tanto insistir diz, ó, chefe, eu não vou falhar dessa vez, eu não vou falhar dessa vez. E aí o comandante Masaki libera o biker pra ir. E tem uma hora que a Mami Kirimoto tá ali diante de uma porta ali, e nessa porta chega o biker. E aí ele, bom, tem aquele, como é que eu vou te dizer, o choque ao vê-lo ali, mas dessa vez ele não pode falhar. E aí tá acontecendo já, ela jogou as bombas ali no squad, no bike, no Reiter, já tá acontecendo um incêndio ali, aconteceram explosões. E aí tem uma hora que tá caindo ali, como é que eu vou, não sei como é o termo que eu posso usar, se é um pilar, uma estrutura do prédio, estrutura metálica, né? Do prédio ali devido às explosões ali, e vai cair sobre ela, e no que vai cair sobre ela, o biker vai e a salva. Enfim, a livra ali de, digamos assim, de morrer. E aí tá, isso ela cai, tem a bolsa dela ali, enfim. E aí tem um determinada feita ali que ela procura fugir. E aí ela volta a fugir. Aí o Ryuma quer ir atrás. E o biker diz assim, não, vai, deixe essa garota comigo. Que está demonstrando assim, agora ele não vai falhar como detetive. A fragilidade que ele teve ali agora, teoricamente, ele vai superar. E aí ela vai correndo e o biker vai correndo atrás dela. Aí tem um determinado momento ali que, digamos assim, que o caminho acaba. Entre aspas dizendo isso, não que o caminho acabe, mas parece que tem um riozinho ali, uma água ali, e é um caminho de pedras, enfim. E aí ela para, como se fosse o fim para ela, e aí o biker diz assim, ó, eu tenho que te prender, enfim. E aí no que ele tá de frente com ela, tem toda aquela questão sentimental, claro, uma máquina não tem sentimentos, mas aqui na ficção tem. E ela diz assim, tem aquele choque de olhar, e ela diz assim, olha, robô, você nunca vai entender por que eu estou fazendo isso, mais ou menos essa ideia que ela diz. E aí ela diz, olha, o meu irmão descobriu aquele gás, e o meu irmão, e a ideia é que ela diz assim, e o que me dá mais raiva, ela parafraseando, né, é que o meu irmão descobriu isso não foi só porque ele roubou, o Takayama roubou o projeto do meu irmão, se anunciou como descoberta dele, anunciou como descoberta dele, mas porque o meu irmão descobriu aquilo ali para ser usado para o progresso da humanidade, e esse Dr. Takayama vendeu para o exterior como uma arma de guerra, uma arma, sei lá, química, biológica, enfim. E aí o biker fica assim, isso é verdade, enfim. Tá aí, ele conversa, todo diálogo, lembra um robô nunca, na verdade, aqui é uma ficção, mas ele nunca vai desenvolver todo um raciocínio, mas aqui ele já demonstrou sentimentos, ele desenvolve todo um raciocínio,
E aí tem uma hora que ela diz, ele diz assim, tá, eu sei que tu é uma pessoa boa, enfim, e eu não queria estar nessa situação, enfim. Bom, ele tá se debatendo todo, como se fosse o coração partido. Mas aí tem uma hora que ele diz assim, ó, Mayumi Kirimoto, você está presa, daí cita os crimes dela, e aí ele pega aquela algema, que atravessa aqui e bota o handap. Aí ela está presa. No que ele aprende, começa aqui, ó, um circuito do bike começa a superaquecer. É como eu vou usar, se eu fosse um humano, como se fosse assim, bah, tu tem todo um sentimento com aquela pessoa, o homem para com aquela mulher, é como se o coração explodisse, por assim dizer. E aí ele tá tendo isso aí, dá um superaquecimento, ele se sente mal. Ah, e aí o Ryuma vai ver, o que houve, o que houve? Ele diz, eu acho que o circuito está superaquecendo, enfim. Para demonstrar assim, como se o robô tivesse o coração. E aí tá, depois de tudo isso, tem uma hora que o comandante Masaki pega a Mayumi e a está levando. Mas nisso o Biker ele tá ali prostrado, e aí começa sempre aquela ideia de demonstrar o robô humanizado, que é... ele começa a chorar, e aí começam a cair lágrimas do robô. Claro que se fosse naqueles desenhinhos, o robô não choraria lágrimas como nós aqui. Mas seria, naqueles desenhos, choraria óleo, coisa assim. Mas aqui a ideia é demonstrar um robô humanizado, enfim. E aí o Baker está prostrado ali e começa a cair lágrimas ali, e ele chora. E tem uma hora que o Ryuma diz assim pra ela, assim, ó, quando ela está sendo presa. Nunca esqueça que esse robô um dia chorou por você, enfim. Daí pra mostrar um robô que compreende ela. E só uma coisa que eu não falei, antes daquele incidente do hospital, eles tentaram um plano de recuperação no Biker ali, que ele tá numa chuva, ele tá na chuva ali, e ele tá sempre tendo aquela visão sobre a mulher, e tem uma hora que acaba aquela chuva, mas isso foi lá no meio, que acaba a chuva e aparece um arco-íris, e aí ele desperta e diz assim, chefe, a mulher dos meus sonhos, ela foi embora com aquela chuva. Mais ou menos é um trabalho de recuperação que eles tiveram no Biker. Mas enfim, toda a fraqueza que ele demonstrou aqui, depois ele superou, enfim, e agiu como um detetive, prendeu a criminosa, e assim o Spectre resolve mais um problema.